Vamos lá. Canal Restaurante no Ar, canal de streaming, com conteúdos, eventos ao vivo, com debates, com painéis, com entrevistas. Semanalmente você tem aqui 2, 3, 4 lives, e ao mesmo tempo você tem uma série de conteúdos gravados. Hoje, trazendo um assunto importante, no nosso tradicional programa que aborda políticas setoriais, que é o Plenário Food Service, que é um programa que nós sempre temos convidados, temos também parlamentares ou ex-parlamentares, ou então formuladores de políticas públicas que vêm aqui partilhar a sua formulação. Nós já estivemos aqui nesse programa a participação do deputado Jerônimo Gergen, liderança lá do PP, do Congresso Nacional, que veio falar conosco sobre a lei da liberdade econômica. Esteve aqui conosco também o deputado federal Fausto Pinato, que é o presidente da Frente Parlamentar da Indústria das Bebidas, também esteve aqui presente, e hoje vamos abordar o tema da reforma tributária, né? Meu nome é Sérgio Lerner, sou o jornalista que vai conduzir o programa aqui de hoje, um dos fundadores aqui do canal, e nós vamos ter a participação de 2 painelistas. São eles que vou apresentar agora, colocando aqui já na nossa tela, o Bernardo Api, economista do Centro de Cidadania Fiscal aqui de São Paulo, ex-secretário de Políticas Econômicas, um dos formuladores da PEC 45, que está aqui conosco hoje. Muito obrigado aqui pela presença. Daqui a pouco já vou dar espaço de voz também. E o outro nosso painelista aqui convidado, que é o ex-deputado Luiz Carlos Raul, a gente sempre fala, uma vez deputado, sempre deputado, economista, tributarista, sempre envolvido com questões tributárias, com a simplificação, com a modernização do sistema tributário brasileiro, ele que está envolvido com a formulação da PEC 110 lá do Congresso Nacional. Muito obrigado pela participação dos nossos 2 painelistas e vou agora apresentar os nossos debatedores, que o nosso sistema aqui vai ser uma exposição inicial de cada um dos convidados de 15 minutos e logo depois um espaço para os nossos debatedores abordarem os temas, os nossos painelistas com perguntas, ok? Bom, vamos lá. Os nossos convidados são, aqui pela ordem de presença aqui no estúdio, que eu estou identificando, o Edson Pinto, o Edson que é presidente do Senhores Osasco, Alphaville e Região, que é o sindicato que representa o setor da hotelaria, bares, restaurantes, aqui de uma região importante, a que mais cresce aqui na Grande São Paulo. Eu vou usar aqui agora para a ordem das nossas perguntas, né, a posição aqui que os nossos convidados estão no estúdio virtual, e eu pediria também que fossem 2 minutinhos, e aí as respostas também fossem de 2 minutos e pouco, para a gente poder girar rápido com mais de uma participação de cada um dos debatedores, ok? Então, por favor, primeiro o debatedor que eu estou chamando aqui para formular uma pergunta, o Edson Pinto, né, que é presidente dos Senhores Osasco, Alphaville e Região. Edson. Boa tarde a todos os companheiros, os nossos convidados especiais, o ex-deputado Raul, Bernardo Api. Muito obrigado por estarem disponíveis para debater com o setor as diversas propostas. Meus companheiros de bancada, representando os diversos setores, e o setor do empreendedor, nosso companheiro Nelson, do Rio Grande do Sul. Quero saudar o Fernando, do Sindi Rio, grande liderança carioca, o Ricardo Roman, que representa a hotelaria. Mas tentar rapidamente aqui, eu acho importante, aproveitando a presença dos nossos 2 convidados, e que tem uma presença muito forte no Senado e no Congresso, não é? Nos relatores do texto base desses projetos, mas que há uma preocupação muito grande, muito forte no setor, e aproveitar essa oportunidade para trazer aos senhores um pouquinho, não é, o contato com o setor de turismo, que não é uma atividade. O turismo é uma dimensão econômica que compreende 26 tipos diferentes de turismo e composto por 52 segmentos econômicos, sendo a hospedagem, alimentação, viagens e eventos os mais representativos. No total, o turismo gera uma participação de 9 trilhões no PIB mundial, 9 trilhões de dólares, ou seja, 10% do PIB mundial, e 8% no Brasil, e ainda com muito espaço para crescimento. O setor é responsável por 320 milhões de empregos no mundo, ou seja, 1 em cada 10 empregos são criados pelo turismo. No Brasil, nós empregamos uma força de trabalho de 7 milhões de trabalhadores. E empregamos desde pessoas altamente qualificadas, sem nenhuma qualificação, aposentados,
o primeiro emprego do jovem, ou seja, o nosso setor emprega em escala impressionante e em todos os perfis. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é apontado como o primeiro do ranking em belezas naturais entre 140 países. Mas é um setor que precisa do apoio governamental para crescer, seja em marketing nacional ou internacional, seja tributando pouco, destravando gargalos em relação a licenças ambientais, liberação de cassinos em resorts, turismo náutico, incrementando os parques naturais, os parques temáticos, etc. e etc. Nós todos queremos e precisamos simplificar o sistema, e realmente uma reforma total é a mais importante. Há dúvida se esse é o melhor momento para nós fazermos essa reforma, tendo em vista a dificuldade de contato com os parlamentares, de conhecer as diversas emendas que possam trazer algum aperfeiçoamento aos projetos que tramitam nas casas legislativas, mas eu preciso ser transparente aqui e dizer que a proposta base que tramita no Congresso, e a gente não sabe muito bem qual é, né, se é a do governo, se é que está no Senado ou que está na Câmara Federal, mas, enfim, a gente precisa aperfeiçoá-las, mas porque elas não contam com o apoio da categoria hoje. E eu represento aqui também, além do sindicato que eu presido, a CNTUR, que é a Confederação Nacional do Turismo. Nós somos mais de 100 sindicatos empresariais, porque nós entendemos que a nossa alíquota vai ser mais do que triplicada. Se, inclusive, tem a questão da desoneração da folha, mas é uma coisa que ainda está incerta, mas mesmo isso vai ser insuficiente para cobrir esse aumento de custos, porque nós somos grandes geradores de empregos. E na nossa cadeia, nós não temos etapas de produção para fazer esse abatimento dos impostos. Então, não temos meios para abater, porque não temos muitas fases. Então, essa é a questão inicial que eu queria colocar aos senhores. Como os senhores poderiam ver uma questão de equacionar esse problema do setor, especialmente o setor de turismo? Obrigado. Bom, acho que as perguntas foram bem interessantes. Eu vou responder duas questões aqui do Edson Pinto. Primeiro, ele falou dúvida com questão ao momento da reforma. A PEC 45, se ela for aprovada, ela, na verdade, assim, suponho que ela seja aprovada no primeiro semestre agora, em 2020, ou no primeiro semestre de 2021, você, na prática, por razões operacionais, não começa a cobrar o IBS antes de 2023. E ainda tem 2 anos do que é o período de teste com a alíquota de 1%. Então, portanto, até o final de 2024, não tem efeito nenhum sobre nenhum setor da economia, nem a favor, nem contrário, do ponto de vista de impacto direto. Mas a reforma, pelo impacto que ela tem sobre o crescimento, ela muda a trajetória da dívida pública do Brasil no longo prazo e muda para muito mais para baixo, desde que você tenha uma regra de contenção de despesa. Na verdade, isso tende a se refletir em melhoria de expectativa e queda de juros de longo prazo logo no início. Portanto, a aprovação da reforma tributária tende a ajudar na saída da crise agora, porque não tem efeito negativo nenhum sobre nenhum setor da economia e, na verdade, ela tem um impacto bastante positivo sobre expectativas e sobre juros de longo prazo, que ajuda na recuperação. Com relação à questão da alíquota sobre o setor de hotelaria, na verdade, assim, às vezes tem uma incompreensão sobre o que é o sistema não cumulativo. Porque no sistema não cumulativo, a empresa recupera todo o imposto pago nas suas aquisições, inclusive a construção do hotel. Então, hoje, você tem uma série de incidências cumulativas que não são recuperadas, por exemplo, no setor de hotelaria, só para falar um. A gente fez quando você olha nas contas nacionais, as contas agregadas, tanto o setor de hotelaria quanto o restaurante, na verdade, a carga tributária nos dois setores, hoje, embora as empresas não vejam isso, ela já é superior a 15% de alíquota. Portanto, o efeito da alíquota de 25% sobre o setor não é tão forte quanto as pessoas imaginam. Não vai triplicar a alíquota do setor de hotelaria, porque as pessoas fazem a conta esquecendo que tem uma recuperação integral do crédito, sobre tudo que é utilizado, desde a compra do imóvel até todo o gasto com energia elétrica, tudo é recuperado na forma de crédito, todos os insumos que são utilizados.
Ainda assim, sim, é verdade, pode ter algum aumento de preço relativo no setor, mas ele é pequeno. A desoneração da folha é, sim, uma opção para os setores. Acho que esse é um tema que vai entrar em discussão na reforma tributária no Congresso. Acho que pode, sim, ser um efeito de compensar o efeito sobre o setor, mas o impacto mais importante de todos, eu acho que é exatamente o impacto positivo da reforma sobre a demanda. Eu acho que a demanda doméstica, tanto por serviço de restaurante quanto serviço de hotelaria, tende a crescer muito com a reforma tributária. Pode ter algum aumento de preço relativo, mas certamente mais do que compensado pelo aumento da demanda. E só lembrando, tomar muito cuidado com esse triplica a carga tributária, que geralmente essa conta é uma conta que desconsidera toda a recuperação dos créditos do setor. Falando pelas contas nacionais, é um impacto muito menor do que isso. Grande, Sérgio. Então, Edson, o turismo, o setor turístico é muito importante no Brasil e no mundo, né? Você vê, o mundo é 10% do PIB, o Brasil 8%, porque o sistema tributário vem prejudicando o setor turismo brasileiro, assim como prejudica a indústria, muito mais a indústria, o comércio, o poder aquisitivo das pessoas. Imagine você, se o Brasil estivesse crescendo a 5%, 6% ao ano, dobrando o seu PIB a cada 10, 12 anos. Imagine. Por que não acontece isso? Qual país do mundo tem esta produção agropecuária que tem o Brasil, que alimenta 212 milhões de pessoas e alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo? E tem capacidade para dobrar essa produção agropecuária, mineral e etc. Poucos países têm, não é? Então, você já parou para pensar que o maior erro que tem no Brasil é o sistema tributário, que prejudica o teu setor, prejudica o teu lucro, prejudica os teus empregados, que aumentou a marginalidade, a informalidade. É isso que gerou. Então, o setor turístico vai ganhar muito, é o que mais vai ganhar, porque o futuro é a indústria do turismo. Há estudos de que a economia do futuro vai ter um trabalhando para dois não ter o que fazer. Então, é o turismo, com as melhores e mais bonitas praias e lugares do mundo que tem no Brasil. Nós vamos acolher gente do mundo inteiro. Então, veja que os teus números, 600 bilhões por ano de faturamento, quanto tem de consumo ali dentro? Pelo menos 200 bilhões tem, né? De serviços internos, você compra um serviço de um, mercadoria, bens de outro, vai usando na cadeia toda do turismo. Então, há muito crédito, sim. É que o modelo equivocado levou a interpretações equivocadas. Não há culpa do empresário nisso. A culpa foram dos governos e do Congresso, que não teve condição de fazer uma boa lei para isso. Mas ele fez, como o próprio Fernando colocou aqui, e o Nelson, quem mais colocou, o Marcos, que nós criamos o Super Simples, que beneficia hoje 6 milhões de microempresas, 8 milhões de MEIs e metade dos empregados. Então, não haverá aumento de carga tributária no Brasil. Pelo contrário, a proposta 45 e a 110 queria um IBS, Imposto de Bens e Serviço, que é conhecido por IVA no mundo inteiro, que é a mesma coisa. Imposto de valor agregado, ou de valor adicionado, ou acrescentado, que, na verdade, é para tributar os bens e os serviços. Por isso que se chama Imposto sobre Bens, Serviços, Mercadorias, de uma forma geral, como é conhecido pela população. Então, essa carga tributária vai eliminar, com o fim da guerra fiscal, dos incentivos, 300 bilhões de impostos por ano que não são cobrados, que não são arrecadados, mas que são cobrados, está no preço de tudo que nós consumimos. Segundo, vai economizar mais de 100 bilhões por ano de dívida ativa. Quando você tem dívida ativa, significa que você declarou que vai pagar o imposto e não paga. Como é que pode ter um estoque de 3 trilhões? Se você dividir esse estoque de 3 trilhões por 15 anos, você tem 200 bilhões por ano que deixou de se pagar de impostos. Não é isso a conta? É isso aí. Ou o contencioso de 5 trilhões. Se você dividir por 15 trilhões, dá muito mais, né? Dá quase 400 bilhões por ano. Então, eu
Nós calculamos, nossos estudos, nossos econometristas, todos os estudos que foram feitos, o desimpacto, que vai desimpactar os preços relativos de quase 1 milhão de itens de bens e serviços que tem na economia, vai desimpactar de impostos 500 bilhões de reais. E vai ter uma arrecadação de 1 trilhão. É o que arrecada hoje, 1 trilhão, mas você tem nas suas costas mais de 500 bilhões a mais de impostos. Então, isso diminui a tua carga tributária tua dos 212 milhões de pessoas. Segundo, o momento é mais do que oportuno. Se o Brasil fosse uma empresa privada, com a situação econômica que está, teria que mudar tudo de uma vez. Então, se não fizer a mudança completa, agora que a crise está pegando, você não faz mais. Bom, eu peço desculpas, na minha agenda estava previsto para terminar às 5h30, e eu tenho um compromisso que eu assumi agora, e eu tenho que participar, não tenho como não participar. Agradeço o convite, digo que eu estive à disposição do setor para esclarecer perguntas. Eu vi que aqui o Marcos Galeb falou que queria fazer mais uma pergunta, pode me mandar diretamente, pessoal, podem passar para o Sérgio, ele me passa por escrito e eu respondo para vocês, só pedindo desculpas por ter que deixar vocês agora, mas é o horário que está previsto na minha agenda quando eu recebi o convite para participar do debate. Acho muito importante esse tipo de debate, extremamente importante, e vamos, certamente, tenho aí bastante trabalho, muita discussão ainda a ser feita pela frente, mas eu simplesmente reforço aquilo que eu falei no começo. Não dá para tratar a reforma tributária como um jogo de soma zero, é um jogo de soma positivo, e nesse jogo todos os setores ganham, e certamente o setor de food service tende a ganhar muito com o aumento do crescimento da economia. Muito obrigado, pedindo desculpas que eu vou ter que me retirar agora. Obrigado, Bernardo, sempre gentil, sempre generoso, sempre disposto aí ao debate, sempre colaborando conosco aqui também, Canal Restaurante agradece. E para a gente encaminhar agora o encerramento, eu vou pedir, na verdade, para cada 1 minutinho uma manifestação final de cada um dos debatedores, aí o ex-deputado Raul faz um comentário final. Por favor, Edson. Então, concluindo, agradecer ao Sérgio, o Canal Restaurante, pela oportunidade. Então, eu trouxe aqui minha análise e a minha preocupação de que esse momento de pandemia, né, em que há uma dificuldade de acesso às principais lideranças políticas, para que a gente possa trazer essas preocupações de forma pessoal, né, e não virtual, não através de PowerPoint, que esse ano talvez seja preocupante a gente caminhar essa questão, talvez seja prudente deixar para o ano que vem. E trazer uma questão, pontuar que alguns colegas não trouxeram isso, então deixar para o deputado Raul também analisar, o setor da alimentação fora do lar, especialmente, praticamente em todos os estados, nós estamos inseridos num regime especial de tributação do ICMS. Em São Paulo, por exemplo, é 3,2%. Então, qualquer que seja a reforma, né, essa alíquota ela vai subir bastante, né? Então, essas são as preocupações que eu queria trazer e pontuar, deixando um abraço a todos os companheiros de bancada e especialmente aos nossos debatedores que participaram conosco aqui. Uma boa tarde e início de noite a todos.